Olá, gêmeos, bem-vindos à sua leitura. Eu espero que dessa vez o som esteja um pouquinho melhor. Vocês vão me avisando aí que o intuito é a gente ir melhorando conforme a gente for fazendo as leituras, a gente vai fazendo os ajustes necessários, tá bom? Como da outra vez, as cartas já estão embaralhadas. Hoje eu vou fazer uma tiragem com oráculo e com tarô. Então vamos lá. Gêmeos, vamos de leitura. Eu vou primeiro tirar o oráculo. Vou colocar o tarôzinho aqui do lado. Vamos lá. As cartas já estão embaralhadas. Vou fazer o corte. Vamos lá. Para Gêmeos. Gêmeos, oráculo. 3 energias para Gêmeos. Essa é uma carta que não dá muito para ver, porque ela é meio dourada assim. Eu gosto muito desse oráculo. Aqui tem Reclaim, que significa reclamar, mas não reclamar no sentido de reclamação, é no sentido de você chamar algo para você, né? Trazer para você. Withdraw, que é retirada, retirar-se. Surrender, se render. Espero que esteja dando para pegar. Eu sei que visualmente pode ser um pouco difícil de pegar essas cartas. E no fundo do deck, paciência. Então, essas cartas aqui, vamos falar um pouquinho sobre elas. Essa carta eu sei que não dá para ver muito bem, mas tem uma figura de uma pantera com uns bastões na boca. Então essa carta, ela fala justamente sobre isso, sobre a gente fazer uma reconexão com algo que está dentro da gente. Então é mais ou menos assim, conforme a gente vai vivendo em sociedade, conforme a gente vai se lançando na vida, às vezes a vida da gente está tão atropelada que a gente vai deixando adormecer dentro da gente coisas que são super importantes, né? Coisas que nos conectam mesmo com a nossa essência, com aquilo que a gente tem de mais importante dentro da gente, de uma natureza primitiva mesmo, sabe? Meio que nasce com a gente, que é o que a gente pode chamar de intuição, mas é uma coisa meio de sabedoria da alma. E aqui fala mais ou menos isso, fala que é importante se realinhar com essa verdade interna que tem dentro de você, com essa sabedoria. É uma coisa mesmo de, olha, seguir sua intuição, seguir seu desejo, mas aqui sugere que há um desalinhamento entre o seu momento atual e entre a sua mente e aquilo que é o desejo verdadeiro da sua alma. Então essa carta fala sobre isso. Reclame isso de volta para você, reclame essa sabedoria de volta. Como é que você vai fazer isso? E o interessante é que logo depois veio essa carta aqui, que é a carta do withdraw, que é a carta de se retirar. Nessa carta, também não dá para ver muito bem, mas tem uma raposa que ela meio que dorme em torno dela mesma, assim, sabe? Tá recolhidinha, dormindo com a cabeça em cima do rabo. E a raposa, ela é um animal muito interessante, porque ao mesmo tempo que ela anda em bando, ela passa muito tempo sozinha. E essa carta sugere isso, sugere o quê? Que você tá na hora de você se retirar um pouco, ir para um movimento mais de introspecção, é quase como uma carta do eremita, isso daqui, ir para um momento mais de introspecção, para você poder meio que coletar recursos. Essa é uma carta de inverno, né? Então, no inverno, muitos animais, eles se recolhem e eles aproveitam daqueles recursos, né? Então, fala aqui,
de recolhimento de recursos. Para quê? Para você poder se afastar de uma situação que talvez esteja te sufocando, seja lá o que for, e a partir daí, quando você ganha distância, quando você se recolhe, quando você se afasta, você ganha também perspectiva. E muito provavelmente você vai ser capaz de encontrar soluções ou encontrar caminhos que a proximidade às vezes não te permite ver. Então, quando a gente se afasta de algo, de alguém, de uma situação, a tendência é essa, ganhar perspectiva. Então, aqui está mais ou menos isso. Se reconecte com a sua voz interior, com a sua intuição, porque há um desalinhamento entre a sua cabeça e a sua alma. Para que você se reconecte com isso, vai ser necessário você se recolher um pouco, se afastar, para você poder ganhar perspectiva, reanalisar. É uma questão de balanço mesmo, sabe? De se balancear e a partir daí vai ser mais fácil, tirar um pouco o foco da situação, né? Porque a gente pode olhar para uma situação de diversas maneiras e às vezes a gente está com o foco, está tão concentrado. Vamos fazer assim, vamos supor que você tem uma paisagem, né, para você olhar. E sei lá, de repente tem uma árvore, aquela árvore te chama a atenção e você olha para aquela árvore, olha para aquela árvore, olha para aquela árvore. E de repente você não se dá conta que aquela árvore está inserida dentro de um contexto muito maior, que tem um monte de outras coisas lindas ao redor da árvore que você só consegue enxergar no momento que você se afasta e ganha perspectiva. Então é mais ou menos isso. O afastamento vai te possibilitar uma visão diferenciada para você poder encontrar soluções, novos caminhos. E a partir daqui vem essa carta. Logo depois vem essa carta do surrender, que é de você se entregar. E o que é se entregar, necessariamente? Se entregar, ela pode ter vários contextos. Pode ter diversos contextos. E aí vai ser importante você fazer perguntas para você entender como é que isso daqui vai fazer sentido para você. Como que você poderia agir de forma diferente nessa situação? É uma das perguntas que vem quando a gente junta isso com essa carta aqui da retirada, né? Dentro dessa situação, você poderia agir de forma diferente? Você poderia ter um approach diferente, encarar a situação de uma forma diferente, se comprometer com a situação de uma forma diferente? O mais importante de tudo é você fazer perguntas para você mesmo, que uma hora a resposta vem. A gente não tem que se fazer perguntas esperando que a gente vá ter as respostas. A gente se faz as perguntas para que no momento correto as respostas venham. Porque as respostas vêm quando a gente está pronto para ter essas respostas, né? Então, às vezes, as perguntas são mais importantes do que as respostas. A gente não precisa ter respostas para tudo. Então, se render é o quê? É você ir com fluxo? É você se adaptar? É você agir de uma forma diferente? Qual é a sensação que o seu corpo tem a respeito dessa situação? Você consegue perceber como é que seu corpo se comporta? Como que você se sente? Tem alguma coisa fisicamente que se apresenta nessa situação com essa pessoa, seja lá o que for que a gente esteja falando aqui? Então é uma coisa dessa percepção. E o se render é prestar atenção nisso que vem de dentro, né? Com um afastamento que vai te dar perspectiva e aí te abre caminho para novas soluções. E aí você pode se render. E aí o que isso vai significar é você que vai dizer. É desistir? É ter uma abordagem diferente? Mas o mais importante aqui, que esse oráculo tá trazendo nesse momento, é isso. É essa questão de... Tem uma pausa aqui. Tem uma pausa. E o fundo do deck traz justamente isso, paciência. É um processo. É um processo
que vai ser preciso paciência, não é algo que vá se resolver da noite para o dia. E pelo que eu estou entendendo aqui, é uma coisa que tem muito mais a ver com você do que com outra ou outras pessoas que possam estar envolvidas nessa situação aqui. É sobre você. É sobre por que você sente da maneira que você sente, é por que você age da maneira que você age. Então, eu estou entendendo aqui que é a abertura de um espaço de cura mesmo. E a cura vem a partir do momento que a gente se entende. Que a gente entende por que a gente faz o que faz, por que a gente age como age. E no meio do olho do furacão é muito difícil a gente ter esse entendimento. Então, aqui a gente não está falando de rupturas, não por enquanto. Vamos ver o que o tarot vai trazer aqui pra gente, né? Mas o que a gente está falando mesmo é de... É preciso de uma pausa, é preciso de um certo distanciamento aqui pra gente poder compreender como que isso tá batendo dentro mesmo, sabe? Como que isso tá batendo dentro. Porque eu tenho a sensação que talvez nesse momento você não esteja nem conseguindo compreender isso. É a sensação que eu tenho. Eu vou botar a cartinha do fundo do deck aqui só pra gente lembrar de ter paciência. Me veio a música do Lenine na cabeça agora. Vamos com o tarô pra gente... Pra ver o que o tarô traz pra gente, gêmeos. Mas eu vejo um processo bonito, é um processo de empoderamento mesmo, pessoal aqui. Empoderamento. Que vem de uma compreensão a respeito de si mesmo. Sabe uma coisa que eu vou sugerir aqui? Diário. Fazer um diário talvez seja uma forma que você comece a conseguir fazer sentido do que está acontecendo. Porque às vezes quando a gente pensa, só pensa, as coisas a gente pensa que as ideias elas se organizam, mas nem tanto. O tarô para mim ele é muito isso, ele é uma forma de organizar aquilo que está dentro da minha cabeça, sabe? Quando eu faço uma leitura, para mim. E me vem isso, é uma coisa de perspectiva. E isso daqui, a mensagem é justamente sobre isso, é sobre perspectiva. É sobre um afastamento para ganhar perspectiva e a partir daí você consegue enxergar coisas que antes você não enxergava. Então vamos lá. As de paus. Rainha de paus. Temos movimento? Temos movimento. Que estranho. 2 de paus. A morte. 3 de paus. 9 de espadas. Dois de ouros. Alta sacerdotisa. Rainha de copas. Fundo do deck. O imperador. Então, o que eu tô entendendo daqui, nesse momento? É um processo pra gente chegar aqui. E o imperador fala sobre o quê? Sobre controle. É uma coisa muito de realização. E se expor no mundo e enfrentar as responsabilidades. Porque o imperador ele vem depois da imperatriz. E a imperatriz tem essa energia muito materna, né? De nutrição, de proteção, de fertilidade. E o imperador, ele é quase que uma figura assim mais paterna. Então, tipo assim, você sai daquele cerco de proteção da mãe e vai para o mundo, né? E ele tem
uns pergaminhos aqui na mão, né? Que é mais ou menos uma coisa que fala assim, olha, você teve toda a experiência, porque a Imperatriz, que é a carta, o arcano que vem antes dele, fala sobre... Ela traz a Vênus, e a Vênus traz muito uma coisa de experiências sensoriais, né? Então, assim, você já experimentou com os seus sentidos essa situação, agora tá na hora de dar nome às coisas. E dar nome às coisas importa. Então, é um processo meio sobre isso, de dar nome às coisas. Então, ali no Reclaim eu vou chamar Reclaim ao invés de reclamar, porque em português dá uma sensação de reclamação, mas reclamar, é chamar para si, eu vou chamar de empoderamento ali, é se empoderar. Vem o Ás de Espada, ou o Ás de Paus, desculpa, que fala justamente sobre uma inspiração. Eu entendo que a partir do momento que você olha, se organiza ali dentro de você, você começa a ter inspiração para... É uma inspiração criativa. Então, é o início, é o desenvolvimento de algo muito promissor aqui, quando você faz esse movimento. Muito promissor. E é engraçado que logo depois vem a carta da morte, ou seja, eu entendo que esse início, ele se dá a partir de um processo de transformação. Né? Então, tem algo aí que no momento que você para e começa a escutar essa sua intuição, e a intuição é algo que todos nós temos, sabe, gente? Às vezes as pessoas, elas espiritualizam demais, mas a intuição é a voz da nossa alma. Então, assim, o quanto que a gente está conectado com aquilo que a nossa alma pede pra gente mesmo, sabe? Então, eu entendo que é um processo aqui que você vai dar início a um processo de transformação. Algo dentro de você, algo vai se transformar, algo vai morrer para dar espaço para alguma coisa nova. E é um fim muito natural, porque ele é muito consciente. A morte, ela é um processo natural. Então, assim, você chega na compreensão de que isso daqui é necessário. Eu preciso passar por essa transformação aqui para poder dar lugar para uma coisa nova, porque isso daqui já não tem jeito. E a partir do momento que você faz esse movimento, você fala, cara, eu não posso voltar para o estado anterior, eu preciso iniciar algo aqui. Então, você inicia esse processo de transformação, dando espaço para algo novo. E vai ter um corte definitivo aqui. Mas esse corte, eu não sei de quê, talvez de um padrão, talvez de uma forma de pensar, de um relacionamento, de qualquer coisa. Eu não sei qual é. Coloque aí na situação que você está. Esse corte vai acontecer. Mas eu sinto uma força sua pessoal muito grande para fazer isso. Eu não sinto... Talvez sempre tem, né, um luto. A morte, ela sempre traz consigo um luto, mas eu não sinto um sofrimento aqui, não. E aí logo depois vem o 2 de ouros, que fala, olha, tudo tende a se resolver, mas você vai precisar de uma certa adaptabilidade, você vai precisar se adaptar à situação, dançar aqui conforme a música. Meio que lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Talvez seja um processo que tenha muitas coisas envolvidas, porque na vida é assim, uma coisa puxa outra, mas que você vai dar conta. Você tá com uma energia incrível para fazer isso. E você quer. É algo que você quer. Talvez você resistiu por um tempo, mas é algo que você quer. E aí vem o processo de se retirar e traz a Rainha de Paus. E essa rainha, e mais uma vez a gente está falando aqui, gente, de muita vontade.
é algo que você vai fazer com muita vontade, que vem é uma força mesmo, assim, interior, uma força interior muito grande. E uma reconexão com, realmente com a sua natureza mais intuitiva, com a sua sabedoria de alma, assim, sabe? Com a sabedoria da sua alma. E essa rainha, ela vem logo depois dela um 3 de paus. Olha quantos paus tem aqui, gente. Eu não tô vendo. Ah, veio só uma copas, mas muito paus aqui. Muito paus. Essa carta aqui é uma carta de fogo. Essa daqui é uma carta de... Minto, desculpa. Essa daqui... Não, tá certo. Essa daqui é uma carta de fogo. Essa daqui é uma carta de terra. Essa daqui é uma carta de água. E vem o 3 de paus, que é como que no momento que você faz essa retirada, como eu estou dizendo, com muita vontade, há um desejo muito grande seu de fazer isso, que vai te possibilitar, inclusive, se reconectar com a sua espiritualidade aqui. Mas é um desejo muito grande, é como se você sentisse uma necessidade de fazer isso. E talvez esse movimento de se retirar para ganhar perspectiva, como eu tinha falado, faz com que você busque a tua força interior. E não só a força interior, mas que você conte também com a ajuda da espiritualidade para isso. E a partir daí, você tem uma visão muito ampla da situação. E mais uma vez a gente fala da espiritualidade aqui. Porque o interessante, se a gente for ver, mesmo nas cartas anteriores aqui, olha, essa carta tem água, apesar de não ser água, é pentáculos. E aqui mais uma vez a gente vê água e a imperatriz mais uma vez, alta sacerdotisa mais uma vez com água. Então tem uma coisa de realmente de você conseguir se reconectar, uma força interna muito grande de você conseguir ganhar perspectiva, você vai ganhar uma clareza bastante grande. Tem um certo esforço envolvido nisso daqui, é claro que tem, porque é um trabalho interno aqui que você está fazendo. É um trabalho interno, mas que eu tô sentindo, sim, muita animação. E se não for animação, pelo menos tem uma consciência muito grande aqui. Como se você realmente conseguisse se reconectar com essa sua voz interior. Então você vai ter um certo esforço aqui, mas também uma sensação de liberdade. Esse afastamento de se retirar um pouco da situação para ganhar perspectiva traz uma sensação de liberdade, porque realmente dá clareza. Clareza. A clareza, ela vem justamente dessa visão mais ampla que você consegue imprimir na situação. Sai do foco e ganha uma coisa de uma escala maior. E aí você consegue enxergar mais o quadro, a figura completa, sim, é mais ou menos sobre isso. Ai, tô tirando o meu foco, eu consigo ver as coisas agora de uma forma mais ampla. E é por isso que você vai ter clareza. E aí, mais uma vez, né? A sacerdotisa fala disso. De ser um vaso de transformação. Transformação, algo precisa morrer para dar lugar ao novo. E a sacerdotisa diz, olha, o novo é algo que você quer iniciar aqui, que se manifesta. É o espírito que se faz carne. Então tem uma coisa, você está manifestando algo aqui. Mas, mais uma vez, é lento, exige paciência. Tem uma certa lentidão aqui, mas é um processo extremamente amoroso. É um processo de paciência, mas é um processo que está tendo uma condução muito amorosa. E é você quem está conduzindo isso de forma amorosa. Eu estou sentindo que talvez você esteja olhando realmente de uma forma mais amorosa para você mesmo.
E tipo, cara, vamos fazer isso daqui porque é o que precisa ser feito. Não dá para ter pressa. Não dá para ter pressa porque eu sei que é um processo, eu sei que vai levar tempo. E o oráculo fala paciência, paciência, paciência. A sacerdotisa fala paciência. Mas eu vejo aqui que, além de uma vontade interna, tem realmente essa coisa de um... Eu não sei se você está ressignificando a sua espiritualidade, a forma como você interage com o divino, mas tem uma reconexão aqui com o seu lado espiritual mesmo, que eu acho que é o que te dá muito suporte nesse processo aqui. E aqui com o render-se a gente tem o 2 de paus. Que é isso? São as perguntas. É como se você olhasse, tipo, é uma pausa reflexiva. O que eu vou fazer aqui agora? É necessário cautela. Tem uma cautela aqui. A cautela vem da paciência, a cautela vem... E o se render é tipo... Eu não preciso ter pressa, eu quero compreender essa situação, eu tô olhando para ela e eu vou olhar até que isso faça sentido para mim. Até que eu entenda qual caminho tomar. Porque enquanto eu não tiver clareza, eu não tomo nenhuma decisão. Enquanto eu não tiver clareza, eu não tomo nenhuma decisão. Porque quando a gente tem clareza, a gente sabe muito bem o que fazer. E se a gente não tem clareza, é melhor que a gente não haja mesmo. E vem um 9 de espadas aqui, que fala sobre... Olha que esse 9 de espadas, ele vem num contexto muito interessante nessa leitura, né? Porque nessa leitura a gente tá falando o tempo todo aqui. Tem um desejo, tem uma força, tem uma reconexão espiritual. E de repente me vem um 9 de espadas no meio da leitura, que parece que ele tá deslocado aqui, né? Quase como se ele tivesse, como se ele não pertencesse a essa mesa aqui. Mas você colocou esse 9 de espadas aqui pra mim. Então, eu acredito que realmente vem uma liberação. Esse processo te libera Você vê que aqui em cima é como se tivesse assim a alma dela vendada aqui. Eu não sei se dá pra ver. Tem um espírito vendado aqui. E é mais ou menos isso. Olha, eu libero aqui, porque aqui você tá vendo que as espadas elas estão vindo, mas não estão fincadas nesse deck. Em muitos decks a pessoa levou um monte de facada pelas costas. Nesse deck não. As espadas estão aqui, mas não estão atingindo. E parece que sai essa coisa vendada de dentro dela. E aqui ela tá até num estado quase de tipo, pá. Como se respirasse aliviada. Porque aqui a impressão que eu tenho é quase como se esse espírito e as espadas estivessem levando as espadas embora. Entendeu? E vem aqui a coruja mais uma vez. A espiritualidade está o tempo todo aqui. Nessa leitura. Tá muito forte isso pra mim. E é sobre isso. Então, é o fim. É um processo que vai te... Ao fim da falta de fé. É você recobrando mesmo. Eu tô falando o tempo todo. Vem muito forte isso pra mim. É uma reconexão com a sua espiritualidade. Aqui. Que seja lá qual for a situação, te colocou nesse processo. É como se você olhasse para essa situação e falasse assim, olha, deixa eu me afastar, deixa eu ganhar perspectiva, porque tem algo sobre mim que eu preciso ver aqui. E eu acho que um dos alarmes que tocou aqui na sua cabeça foi isso. Fala, cara, tô fazendo tanta coisa,
tô equilibrando tanto a situação na minha vida e de repente eu me perdi de algo que me sustenta. Porque a gente é um ser espiritual vivendo aqui na matéria, né? E a gente precisa compreender que a gente tem esse corpo físico, que é preciso que a gente cuide, que a gente tem esse corpo mental, que é preciso que a gente cuide, mas a gente também tem um corpo espiritual que a gente precisa cuidar. Independente da fé que você professa, você vai fazer a espiritualidade da forma que fizer sentido para você, mas aqui eu sinto isso, é um recobrar da fé. Né? E a partir do momento que você recobra a sua fé, essas espadas, elas saem. Sabe? É um processo de liberação aqui. É como se você reconhecesse essas sombras. E a partir do momento que você reconhece, e a sombra aqui eu vou falar de um processo de autossabotagem. E a partir do momento que você consegue compreender por que você reage de determinada forma, você consegue se liberar, porque aí você consegue compreender, você consegue ter uma visão clara. E aí você manifesta algo novo. Você manifesta algo novo aqui, que te traz muito amor, muita nutrição, muita satisfação emocional. E essa rainha é uma rainha também que fala muito sobre intuição, sobre energia psíquica mesmo, mais uma vez. E quando a gente fala de energia psíquica, a gente está falando de conexão com espiritual. Eu não sei qual é a situação que você está, mas aparentemente ela te fez reconhecer que você precisava voltar para o início de tudo. Reconstruir, fazer sentido, porque talvez em algum momento a forma como você encarava a sua espiritualidade deixou de fazer sentido. E o que não faz sentido não fica, não fica. Né? E aí eu acho que nesse processo de afastamento, de entrega, você começa a conseguir dar um novo sentido para a forma como você se reconecta. Então, de qualquer forma, essa situação, ela é uma bênção para você. Ainda que tenha te obrigado a se transformar. E eu não vou nem dizer obrigado, porque eu sinto aqui você com uma vontade genuína de passar por isso. É um reconhecimento seu, eu preciso fazer isso, por mim. Tá me vindo muito uma música da Marisa Monte na cabeça agora. Tem uma música que ela fala que é como se perder de Deus e eu não quero, porque quando a gente se perde de Deus, a gente se perde da gente mesmo. Se a gente considerar que a gente é um pedacinho de Deus, cada um de nós somos um pedacinho de Deus aqui, no momento que a gente se perde dele, a gente se perde da gente mesmo. E aí eu acho que é sobre isso. Você se reconectando com a sua espiritualidade, é você se reconectar com você. Você ganha a sua fé de volta. E você começa a entender comportamentos que você tinha de autossabotagem mesmo. Porque a sua falta de fé em algo maior fazia com que você não tivesse fé em você mesmo. E aí, ao recobrar isso, você consegue reencontrar o seu poder aqui. E aí você tem a capacidade
de ser o imperador, de dar nome às experiências que você viveu ali na Imperatriz, na carta antecessora a essa, no arcano antecessor. E aí você recobra o controle e o poder de realização da sua própria vida. Dá sentido, porque quando você dá nome às coisas, você dá um sentido. É isso que eu tenho para vocês hoje, gêmeos. Leitura profunda, poderosa essa daqui. Eu não estava esperando isso, não. Mas muito bonita, muito poderosa. É o que eu tenho para vocês. Espero que tenha feito sentido. Espero encontrar vocês aqui na próxima leitura, pela sua energia, pelo seu tempo. Muito obrigada.